Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui o nosso módulo de Azure Managed Instance, onde eu vou mostrar para vocês o que é o Managed Instance, qual que é a vantagem dele em relação ao Azure SQL Database ou uma VM, por exemplo, rodando no Azure. Vou falar sobre precificação, sobre replicação, backup, performance, monitoramento, alertas, sobre o SQL Agent, como ele consegue resolver alguns problemas tanto da VM quanto do Azure SQL, porque na verdade o Managed Instance ele ficaria no meio do caminho entre uma VM e o Azure SQL Database. Ele é uma plataforma como serviço, então ele é um PaaS, assim como o Azure SQL Database, mas ele tem muito mais recursos do que o próprio Azure SQL Database. Por isso que ele se aproxima de uma VM, porque tudo que você tem na VM com relação a recursos do SQL Server, você vai ter no Managed Instance também. Então toda aquela parte de CLR, de Linked Server, de você ter o SQL Agent para você conseguir utilizar tarefas agendadas, né? Envio de e-mail pelo próprio banco de dados utilizando o DBmail. Aquele recurso de Cross Database Queries você vai ter também, que é você utilizar, por exemplo, no Select, uma tabela de um banco fazendo join com a tabela de outro. Então, diferente do Azure SQL Database, você vai licenciar a capacidade, que é o servidor ali, espaço em disco, memória e CPU. Dentro desse hardware que você contratou, você pode colocar um ou N bancos que você consiga utilizar dentro do Azure Managed Instance. E independente se você vai utilizar um ou 50 bancos, você vai pagar o mesmo valor. Claro que você vai ter que fazer esses 50 bancos performarem bem dentro desse Managed Instance que você contratou. Vai ter X CPUs e N GB de memória, né? Diferente do Azure SQL Database que você provisiona para cada database. Então, se você tem um database, você vai pagar X. Se você tem 10 databases, você vai pagar 10x se eles utilizarem a mesma capacidade, né? Então isso é bom, isso é ruim, depende muito do cenário. Se você tem cenários que você vai utilizar, por exemplo, microserviços, é legal que você crie o Azure SQL Database mesmo, ele atenderia muito bem, porque geralmente microserviços as bases são pequenas, você não precisa ter muitas ferramentas legadas para suportar a aplicação, né, como o CLR, o Linked Server, Cross Database Queries, geralmente você não precisa ter isso, porque geralmente microserviços eles são isolados, né, são independentes, e é até melhor que você provisione eles separados para você conseguir fazer com que um banco não interfira em nada no outro. No Azure Managed Instance, assim como na VM, você tem vários bancos ali competindo pelos recursos do servidor, do host, né? E também, como você consegue fazer no SQL Server local, utilizando uma VM ou o próprio on-premise, você consegue utilizar um recurso do SQL Server chamado Resource Governor, que você consegue limitar a quantidade de CPU que cada usuário ou database vai conseguir consumir. Então você até consegue contornar isso no Managed Instance e na VM, mas não é tão independente quanto você utilizar bancos isolados no caso do Azure SQL Database. Então, assim, não tem fórmula mágica de qual solução que vai atender qualquer tipo de problema. Dependendo do cenário, o ideal seria utilizar o Azure SQL Database, ou uma VM, ou o Managed Instance. Então, o Azure SQL Database Managed Instance, vocês vão ver que ele tem basicamente os mesmos recursos que você tem na VM, ou seja, ele não tem várias limitações que a gente tem na Azure SQL Database. E diferente de uma VM, você não precisa gerenciar sistema operacional, não precisa atualizar sistema operacional, não precisa atualizar a versão do SQL Server. Tudo isso vai funcionar do jeito que você tem no Azure SQL com relação à parte de infra, né? Porque o Managed Instance é como se fosse uma VM gerenciada pela Microsoft. Você, como usuário, assim como no Azure SQL Database, você não conecta no host. Você simplesmente acessa o serviço. Você tem várias configurações de administração no portal do Azure que você consegue configurar, consegue gerenciar. Você consegue executar comandos de backup, salvar isso no Blob Storage lá dentro do Managed Instance. Então, assim, ele ficaria mais ou menos no meio termo mesmo entre o Azure SQL e uma VM com relação a recursos, com relação a valores. Ele é mais caro do que a VM, mais caro do que o Azure SQL, né? Até porque ele te entrega uma experiência de você estar utilizando como se fosse uma VM, que você tem todas as features, inclusive o SQL Agent, só que você não tem que administrar nada da parte de infra nem de sistema operacional. Tudo já é gerenciado pela Microsoft para você. Se quer implementar uma alta disponibilidade, você não tem que criar um always on manualmente.
Você simplesmente vai lá, utiliza as opções de replicação, monitoramento, alertas, tudo isso funciona como se fosse um Azure SQL, né? Tudo isso é gerenciado pela própria Azure. Então, espero que vocês gostem desse módulo. Essa é uma ferramenta que não tem muito material na internet falando sobre isso, até porque é um produto um pouco caro, né? E com certeza depois desse treinamento vocês vão conseguir identificar perfeitamente cenários onde o Azure Managed Instance seria a solução ideal ou até mesmo o contrário, cenários em que o Managed Instance não faria o menor sentido você estar utilizando. Conforme eu falei, é um recurso caro, então muitas vezes eu acabo em projetos sugerindo utilizar o Azure SQL Database no lugar do Managed Instance. Então é muito importante você conhecer toda a plataforma de dados da Microsoft para você conseguir saber qual que é o melhor cenário de uso para cada uma das soluções. E com isso eu dou início ao treinamento de Azure SQL Database Managed Instance.